Maria Clara era uma mulher simples, mas com um coração enorme. Trabalhava como faxineira em um escritório de contabilidade no centro da cidade. A rotina de sua vida não era fácil. Acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar o ônibus lotado que a levaria ao seu emprego. Sua jornada começava às 7 e se estendia até o final da tarde, quando ela pegava o ônibus de volta para casa. Lá em sua casa simples no subúrbio, cuidava do filho Daniel, um garoto de 9 anos que era sua razão de viver. Ela nunca reclamava de seu trabalho, apesar de ser exaustivo e muitas vezes ingrato. Afinal, o dinheiro que ganhava ali era o que permitia que ela mantivesse sua casa e o sorriso de Daniel. O escritório onde trabalhava não era grande, mas o ambiente era por muitas vezes tenso. Maria Clara passava o dia entre os corredores silenciosos, limpando as mesas, o chão e os banheiros. As pessoas no escritório a ignoravam na maior parte do tempo, nem se davam ao trabalho de cumprimentá-la. Havia exceções, é claro. Às vezes, um ou outro colega de trabalho lhe dava bom dia, mas eram raros os momentos de interação verdadeira. Ela estava ali para cumprir seu papel, não para ser amiga de ninguém. Contudo, ela não se importava. Para ela, o mais importante era garantir que o ambiente estivesse limpo e arrumado. Uma manhã, enquanto limpava o refeitório do escritório, Maria Clara viu pela janela um homem sentado na calçada, encostado na parede. Ele estava sujo, com roupas rasgadas, o cabelo bagunçado e os olhos cansados, como se a vida tivesse lhe tirado tudo. Ele parecia estar dormindo, mas seu corpo magro estava dobrado de forma desconfortável, como se estivesse esperando o pior. Maria Clara sentiu uma pontada de compaixão. Ela não sabia o nome dele, mas sabia o que era ser deixada de lado pela sociedade. No horário de almoço, Maria Clara sentia uma fome constante, um vazio em seu estômago que só aliviava quando ela comia algo simples como arroz, feijão e carne, quando tinha sorte. Mas naquele dia, algo dentro dela mudou. Ela pegou seu prato de comida, o que normalmente comeria em sua pausa, e sem pensar duas vezes, saiu do refeitório e caminhou até a calçada onde o homem estava. Ele olhou para ela com um olhar desconfiado, mas Maria Clara sorriu e estendeu o prato de comida. Eu não tenho muito, mas é o que eu posso fazer, disse ela com a voz suave, tentando não incomodá-lo mais do que já o fazia. O homem olhou para ela surpreso e então aceitou a comida. Obrigado, senhora. Não sei nem como agradecer, ele disse, sua voz rouca e cheia de gratidão. Maria Clara sorriu mais uma vez e sem dizer nada mais, voltou para dentro do escritório. Mas não sabia que esse simples gesto de bondade mudaria o curso de seu dia. Quando voltou ao refeitório, ela não percebeu a presença de sua chefe, Dona Silvia, até que foi chamada. Maria Clara, vem aqui um minuto, disse Dona Silvia, sua voz firme e autoritária. A faxineira se aproximou, já sabendo que algo estava errado. Eu vi você dando comida para aquele homem lá fora, Dona Silvia disse, sua expressão seria. Você sabe que não é seu lugar fazer isso, não sabe? Maria Clara franziu o senho, surpresa com a reação da chefe. Eu só dei comida a ele. Não estava fazendo nada de errado. Ele parecia estar com fome, respondeu Maria Clara, tentando explicar. Não importa. Isso é completamente inapropriado. Esse tipo de atitude não condiz com o comportamento de um funcionário aqui. Você está aqui para trabalhar, não para fazer a boa samaritana. Se você tivesse dado comida a alguém da empresa, tudo bem, mas a um mendigo? Isso não é aceitável, Dona Silvia disse, a voz agora mais firme e cortante. Maria Clara sentiu uma sensação de constrangimento. Ela não sabia o que dizer. Em sua mente ela só havia feito algo humano, algo que qualquer pessoa deveria fazer diante de uma situação como aquela. Mas ali, diante de sua chefe, ela se sentia culpada. Eu não acho que você compreenda o que é ser uma pessoa como aquele homem, Maria Clara disse, finalmente depois de um longo silêncio. Mas eu sei como ele se sente. Eu já passei por muita coisa nessa vida. Não era para ele ser tratado como lixo. Dona Silvia a olhou com desdém. Você está demitida, Maria Clara. Eu não tolero desrespeito no meu escritório. Vá embora agora, disse ela com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. Maria Clara ficou paralisada por um momento, sem acreditar no que estava ouvindo. Aquelas palavras, aquelas acusações, o golpe da demissão. Tudo parecia uma piada de mau gosto. Ela não sabia se ria ou chorava. Eu só tentei ajudar alguém, ela murmurou, ainda incrédula. Mas Dona Silvia não disse mais nada. Virou-se e foi embora, deixando Maria Clara sozinha, em choque. Ela pegou suas coisas, ainda com o coração apertado, e saiu do escritório. Lá fora, o homem ainda estava na calçada com o prato vazio nas mãos. Maria Clara se aproximou dele mais uma vez. Agora, ela não sabia o que fazer, mas sentia que não poderia deixá-lo sozinho.
Eu fui demitida, disse Maria Clara com um sorriso forçado tentando esconder a dor. O homem olhou para ela sem saber como reagir. Desculpe, não queria causar esse problema para você, ele disse, visivelmente arrependido. Não se preocupe, amigo, respondeu Maria Clara com um olhar gentil. Eu faria tudo de novo. Às vezes a gente faz o que é certo, mesmo que o mundo não entenda. Ela se sentou ao lado dele na calçada, os dois em silêncio por um momento. Maria Clara sabia que havia perdido o emprego, mas algo em seu coração lhe dizia que ela estava no caminho certo. O que importava não era o trabalho que perderá, mas a humanidade que por um breve momento, ela havia compartilhado com aquele homem. E ali no meio da rua movimentada, Maria Clara e o homem compartilharam uma refeição simples, mas cheia de significado. Em um mundo onde todos estavam tão ocupados e distantes, o que realmente importava era o cuidado que um ser humano podia oferecer ao outro. Às vezes o que parecia ser uma derrota era, na verdade, o começo de algo muito maior. Os dias seguintes para Maria Clara foram um turbilhão de emoções. Depois de ser demitida do escritório, ela passou um tempo em casa, refletindo sobre sua atitude. Por um lado, ela sentia que havia feito certo, que havia ajudado alguém em um momento de necessidade, e isso a fazia sentir-se em paz consigo mesma. Por outro, ela não conseguia escapar do peso de sua situação. Perder o emprego significava um golpe duro em suas finanças e, acima de tudo, no futuro de seu filho Daniel. O pior de tudo era a reação das pessoas ao seu redor. Quando sua vizinha, Dona Lourdes, soubera da demissão, ela não poupou palavras duras. Você perdeu o emprego por causa de um mendigo? Mas que absurdo, Maria Clara. O que você estava pensando? Dona Lourdes perguntara com um olhar de reprovação. Maria Clara sentia a dor do julgamento alheio, e embora sua consciência lhe dissesse que havia agido corretamente, ela não conseguia deixar de se sentir envergonhada diante daquelas palavras. As pessoas não entendiam. Para elas, ela havia cometido um erro grave, algo impensável. Mas, no fundo, ela sabia que não havia feito nada errado. No entanto, a pressão da opinião pública pesava em seu peito. Nos dias seguintes, ela buscava por empregos, mas parecia que tudo estava contra ela. A crise econômica estava afetando a cidade, e as vagas de trabalho eram escassas. O que restava eram trabalhos temporários, mal remunerados, ou ocupações que não a faziam se sentir realizada. As entrevistas eram difíceis e as respostas quase sempre negativas. O desespero começava a tomar conta de Maria Clara. Ela não sabia como manter a casa, garantir que Daniel continuasse estudando e, mais importante, como lidar com a ideia de que sua vida estava indo para um caminho desconhecido. Certa manhã, após mais uma tentativa frustrada de encontrar um novo emprego, Maria Clara foi até o mercado comprar alguns alimentos para casa. Estava com o orçamento apertado e a tarefa de alimentar seu filho com o pouco dinheiro que tinha em mãos estava cada vez mais difícil. Mas ao entrar no mercado, ela teve uma surpresa. Lá diante das prateleiras abarrotadas de produtos, estava a mesma figura que ela havia visto dias antes na calçada, o homem a quem ela dera o prato de comida. Ele estava parado em frente a uma prateleira de latas, tentando decidir o que levar, mas ao vê-la, ele a reconheceu imediatamente. Seu olhar, cansado e grato, se encontrou com o dela. Oi, senhora Maria Clara, né? Ele disse, hesitante. Eu não sei o que dizer, mas eu nunca imaginei que alguém me daria comida daquela forma. Eu estava tão desesperado. Muito obrigado. Maria Clara ficou surpresa, mas logo sorriu. Você está bem? O que está fazendo aqui? Perguntou ela, tentando entender a situação do homem. Ele, sem saber como responder, hesitou. Eu consegui um trabalho temporário. Não é muito, mas é melhor do que ficar na rua. E de alguma forma, me sinto em dívida com você por ter me ajudado. Você me deu mais do que só comida. Você me deu esperança. Maria Clara ficou emocionada. Às vezes, ela sentia que o peso da vida era demais para carregar, mas aquele simples gesto de bondade, aquele prato de comida, havia mudado a vida de alguém. Ela sorriu e, sem hesitar, disse: Fico feliz em saber que você está bem. A vida é difícil, mas é importante a gente ter empatia, ajudar os outros, porque nunca sabemos o que a outra pessoa está passando. O homem a olhou com admiração. Eu não sei o que faria sem a sua ajuda, Maria Clara. Você me deu um novo sentido para a vida. Maria Clara ficou em silêncio por alguns segundos, pensativa. Aquele encontro no mercado significava muito mais do que um simples gesto de caridade. Significava que, por mais difícil que fosse sua própria situação, ela havia feito uma diferença na vida de alguém. E naquele momento, ela percebeu que talvez o trabalho fosse apenas uma parte da equação. O verdadeiro propósito da vida para ela era algo muito mais profundo.
No dia seguinte, Maria Clara recebeu uma ligação inesperada. Era de Dona Silvia, sua ex-chefe. A voz da mulher parecia mais suave do que o normal, e ela parecia hesitante. Maria Clara, eu queria pedir desculpas. Eu não deveria ter agido daquela forma. Eu estava muito nervosa e acabei fazendo uma coisa que depois de pensar, percebi que estava errada, Dona Silvia disse. Maria Clara, surpresa, não sabia como reagir. Por um momento, ela ficou em silêncio. A mulher continuou. Eu ouvi falar sobre o que aconteceu com aquele homem. Soube que ele conseguiu um emprego, e que você teve um papel importante nisso. Eu não sabia que ao demitir você, estava também fazendo algo tão errado. Eu queria lhe pedir desculpas. Maria Clara sentiu um misto de alívio e raiva. Por um lado, ela não queria guardar rancor. Sabia que as pessoas às vezes agiam por impulso. Por outro, ela se sentia frustrada por ter sido tratada daquela maneira. Tudo bem, Dona Silvia. Eu entendo. Eu apenas fiz o que achava ser o certo. Não fiz nada por recompensa ou reconhecimento. A minha intenção foi só ajudar, Maria Clara respondeu com firmeza, mas sem rancor. Dona Silvia parecia mais sincera agora. Eu entendo, Maria Clara. E quero te oferecer uma oportunidade. Se você estiver disposta, eu gostaria de te contratar novamente. Claro, com um cargo diferente, algo que valorize mais o seu trabalho e sua ética. Maria Clara ficou em choque. Por um momento, ela pensou que era uma piada. Mas quando ouviu a seriedade na voz de Dona Silvia, percebeu que a proposta era genuína. Eu não sei, Dona Silvia. Sabe, eu aprendi muito com essa experiência. Não estou mais tão certa de que quero voltar para aquele ambiente, disse Maria Clara, sentindo um peso nas palavras. Eu acho que o mais importante para mim agora é encontrar algo que me faça feliz, que me faça sentir realizada. Se eu for voltar a trabalhar, quero fazer algo com um propósito, algo que ajude as pessoas de verdade. Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Silvia finalmente disse, eu entendo. E respeito isso. Se algum dia mudar de ideia, a porta estará aberta. Maria Clara agradeceu, desligou o telefone e sentiu um alívio profundo. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que não precisava voltar ao passado para ser feliz. Sua jornada de autodescoberta estava apenas começando, e naquele momento ela não tinha mais medo. Ela sabia que a bondade de um gesto simples havia mudado não apenas a vida de alguém na calçada, mas também a sua própria vida. Ela estava pronta para seguir em frente, com o coração aberto para novas oportunidades, para fazer a diferença no mundo à sua maneira. E quem sabe, ela poderia encontrar um trabalho que realmente a satisfizesse e fosse verdadeiramente digno de sua ética e compaixão. Mais do que qualquer emprego, ela queria encontrar um caminho em que pudesse continuar ajudando as pessoas. Um caminho em que o valor da bondade fosse mais importante do que qualquer salário. Ela estava confiante de que, no final, a vida sempre recompensaria aqueles que agem com o coração aberto. E ao olhar para o futuro, Maria Clara sabia que seu propósito na vida não estava mais atrelado a um trabalho qualquer. Ela estava em busca de algo maior, a chance de mudar o mundo ao seu redor, um gesto de bondade por vez. A vida após a demissão foi um turbilhão de altos e baixos para Maria Clara. Depois daquele telefonema de Dona Silvia, ela passou dias refletindo sobre as opções que tinha. Sua primeira reação foi a de que deveria continuar buscando algo mais alinhado aos seus valores e sentimentos, algo que a fizesse se sentir plena. Mas a realidade de ser mãe solteira e depender de um salário fixo para sustentar a casa não desapareceu. O medo do desconhecido, a incerteza sobre o futuro e a preocupação com o bem-estar de Daniel estavam sempre presentes. Ele sentia a ausência de uma rotina mais tranquila e ficava preocupado com a situação em casa. Maria Clara sabia que precisava, urgentemente, encontrar uma maneira de garantir um futuro melhor para o filho. Os dias pareciam passar devagar, e as semanas se arrastavam sem uma resposta positiva das entrevistas. Ela tentava de tudo, desde vagas de limpeza em shoppings a ofertas de trabalho temporário, mas nenhum emprego parecia realmente trazer a estabilidade que ela tanto precisava. Até mesmo os empregos que apareciam em sites de vagas eram mal remunerados e com condições insatisfatórias. A cidade, como um todo, parecia sufocada pela crise e as oportunidades para pessoas em sua situação eram escassas. Era uma tarde de terça-feira quando Maria Clara, cansada de buscar incansavelmente por algo mais, decidiu que, por enquanto, teria que se contentar com o que estava à sua disposição. Ela não queria mais gastar tanta energia tentando alcançar um ideal que parecia distante demais. Nesse momento, o som de uma campainha interrompeu seus pensamentos. Era Daniel, que chegava da escola com um sorriso radiante, embora ainda um pouco preocupado com a situação. Oi, mãe. Tem uma carta aqui para você.
Parece importante, disse Daniel, entregando-lhe um envelope branco e simples. Maria Clara sentiu o coração apertar ao ver o selo de um escritório de advocacia na carta. Não sabia o que esperar, mas sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Era uma carta formal, e isso logo fez com que sua ansiedade se intensificasse. Ela abriu o envelope e leu as palavras cuidadosamente em silêncio. Prezada Senhora Maria Clara, gostaríamos de comunicar que nosso cliente, Sr. Ricardo Bastos, empresário e proprietário da empresa RS Construções, reconheceu o valor de sua atitude e gostaria de lhe oferecer uma oportunidade de emprego em sua empresa. Ele ficou muito tocado por seu gesto de solidariedade e, por isso, gostaria de lhe convidar para uma entrevista para o cargo de assistente administrativo em nossa empresa. Aguardamos sua resposta e estamos à disposição para agendar um horário conveniente. Atenciosamente. Escritório de Advocacia Pereira e Souza. Maria Clara não acreditou no que estava lendo. Um empresário? Um gesto de solidariedade? Aquilo não fazia sentido. Ela havia dado um prato de comida a um homem na rua e agora estava recebendo uma proposta de trabalho. Era o tipo de coisa que só acontecia em filmes, não na vida real. Ela leu a carta várias vezes como se tentando encontrar algum erro ou engano. Mas não havia nada de errado. Era uma proposta legítima. Ela ficou em choque por alguns segundos, com a mente totalmente bagunçada. O que isso significava? Era real? Afinal, quem era esse tal de Ricardo Bastos? O que ele queria com ela? E mais importante, por que ele a escolhera, justamente ela, uma faxineira sem grandes qualificações ou experiência no setor administrativo? Maria Clara não conseguia conter as perguntas que surgiam em sua mente, mas sabia que essa era uma oportunidade rara e não poderia deixá-la escapar. Ela sabia que precisava dar um passo à frente, e talvez isso fosse exatamente o que ela precisava, uma chance de reconstruir sua vida e, ao mesmo tempo, um exemplo de que gestos de bondade poderiam mudar destinos. Ela olhou para Daniel, que estava na sala, observando-a atentamente. Ele sempre foi seu maior apoio, mas aquele dia era diferente. Ela sabia que não poderia mais perder tempo com receios. Daniel, olha o que eu recebi, disse Maria Clara, entregando-lhe a carta. Ele leu rapidamente, os olhos brilhando de entusiasmo. Isso é incrível, mãe. Você merece, e eu sabia que algo bom ia acontecer. Maria Clara sorriu, mas sentia um turbilhão de emoções. Ela sabia que a entrevista seria um grande passo em sua vida, mas também havia um sentimento de receio. O que seria realmente necessário para ela ser bem-sucedida em um trabalho administrativo? Ela não tinha formação acadêmica e sempre havia trabalhado em funções mais simples, mas sabia que, ao menos, o trato com as pessoas e sua dedicação seriam seus pontos fortes. Sem perder mais tempo, Maria Clara ligou para o escritório e marcou a entrevista. O encontro foi agendado para o dia seguinte. Na manhã da entrevista, ela se levantou cedo, tomou um banho demorado e escolheu as melhores roupas que tinha. Não era muito, mas fez o que pôde para parecer bem apresentada. A tensão estava no ar. Ela estava ansiosa, mas determinada a fazer o seu melhor. Quando chegou à sede da empresa, um prédio moderno e imponente no centro da cidade, ela quase não acreditou que estava ali. Era como um sonho. O escritório era imenso e elegante, com vidros que refletiam o céu claro da manhã. Ao entrar, Maria Clara sentiu-se um pouco deslocada, mas a recepcionista foi gentil e a conduziu para uma sala de espera. Ela estava nervosa, mas tentava se manter calma. Não queria que a ansiedade tomasse conta dela, e no fundo, ela sabia que a chance estava em suas mãos. Quando finalmente foi chamada para a sala de entrevistas, seu coração acelerou. O empresário Ricardo Bastos estava sentado à mesa, acompanhado de um homem de terno escuro, que Maria Clara reconheceu como um advogado. Ricardo era um homem alto, de aparência imponente, mas que a recebeu com um sorriso gentil. Maria Clara, muito prazer em conhecê-la. Eu sou Ricardo Bastos. Fiquei muito impressionado com o seu gesto de ajudar aquele homem na rua. Isso não é algo que vemos com frequência, especialmente nos dias de hoje. E é exatamente por isso que a escolhi para essa vaga. Acredito que você tem algo a mais que não pode ser visto em um currículo, e é isso que realmente importa. Maria Clara ficou sem palavras. Não sabia o que responder. A surpresa e a gratidão tomavam conta de seu ser. Ela sabia que, de alguma forma, o universo estava conspirando a seu favor. Ricardo continuou. Eu entendo que você não tenha experiência em funções administrativas, mas vejo em você uma pessoa com muita humanidade e dedicação. Essas são as qualidades que eu mais valorizo. Acredito que podemos treinar você e que, com o tempo, você será uma excelente assistente. Eu estou disposto a te dar essa chance. E sei que, se você se dedicar, vai fazer a diferença aqui.
As palavras dele ecoaram na mente de Maria Clara. Ela nunca imaginou que algo tão grandioso pudesse surgir de um simples gesto. Ela não sabia muito sobre o que o futuro lhe reservava, mas algo em seu coração dizia que essa era a oportunidade que ela estava esperando. Ela sorriu, uma mistura de felicidade e alívio, e com a voz firme respondeu: "Eu aceito a vaga. Eu quero essa chance." Ricardo Bastos sorriu de volta, como se já soubesse que ela diria isso. "Excelente escolha, Maria Clara. Bem-vinda à nossa equipe." Os dias seguintes foram desafiadores, mas Maria Clara se dedicou de corpo e alma ao novo emprego. Apesar de sua falta de experiência formal em administração, ela tinha algo que não podia ser ensinado: coração. Seu trabalho logo chamou a atenção dos colegas, que perceberam o quanto ela estava disposta a aprender. Ela era pontual, educada e sempre disposta a ajudar. O tempo passou e, com o passar dos meses, Maria Clara cresceu dentro da empresa. O cargo que inicialmente parecia um simples trabalho de assistente administrativa logo se transformou em algo mais importante. Ela se tornou a ponte entre a gestão e os colaboradores, usando suas habilidades de comunicação e empatia para resolver problemas e ajudar aqueles ao seu redor. A cada passo dado em sua nova jornada, Maria Clara se sentia mais confiante e mais realizada. Ela sabia que a vida poderia ser cruel e cheia de desafios, mas também sabia que a bondade, mesmo nas pequenas coisas, poderia transformar a realidade de qualquer um. Ela tinha aprendido que, por mais difícil que fosse a estrada, a verdadeira mudança começa quando acreditamos na força de nossos gestos e no impacto que podemos causar na vida dos outros. E acima de tudo, Maria Clara nunca esqueceu aquele prato de comida. Pois, no fundo, aquele simples gesto foi o que a colocou exatamente onde ela deveria estar, em um lugar onde sua humanidade era mais importante do que qualquer título ou emprego. Claro, vamos concluir a história com esse toque final. Com o passar do tempo, Maria Clara se consolidou como uma das funcionárias mais respeitadas da empresa. A generosidade e dedicação que ela demonstrava não só conquistaram o respeito dos colegas, mas também a confiança de Ricardo Bastos, que a considerava uma peça fundamental na equipe. Aquele simples gesto de dar um prato de comida a um mendigo, que parecia ser um momento pequeno e sem importância, transformou toda a sua vida. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas à medida que se tornava mais confiante e sentia seu valor reconhecido, também entendeu que a vida tinha um jeito curioso de surpreender a todos. A bondade nunca deveria ser vista como fraqueza, ao contrário, ela era a força que guiava a sua jornada. Maria Clara agora sabia que, independentemente dos desafios, ela sempre poderia fazer a diferença, mesmo nas menores ações. E então, em uma manhã ensolarada, Maria Clara se encontrou diante de uma nova situação. Ela estava no escritório, lendo um relatório, quando recebeu uma mensagem. Era de Daniel, seu filho, que estava prestes a terminar o ensino médio. Ele estava fazendo planos para sua faculdade, e Maria Clara sentiu uma imensa gratidão por tudo que havia conquistado. As dificuldades da vida ainda existiam, mas elas agora pareciam mais fáceis de enfrentar, pois Maria Clara sabia que a verdadeira riqueza não vinha do que se possuía, mas do que se compartilhava. Assim, com o trabalho, a família e as amizades conquistadas ao longo do caminho, ela finalmente entendeu que tudo acontecia por uma razão. Às vezes a vida nos coloca em situações difíceis, mas é a forma como reagimos a elas que realmente determina quem somos. Maria Clara não só havia mudado sua vida, mas também havia tocado o coração de muitas pessoas ao longo do caminho. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. E me conte de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber de qual lugar do mundo você está nos acompanhando. Até a próxima e lembre-se, nunca subestime o poder de um simples gesto de bondade. Ele pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. E assim, com uma última mensagem de gratidão e esperança, a história de Maria Clara chega ao fim, inspirando todos a acreditar na força dos pequenos gestos e na importância de ajudar aos outros.